Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de razão e proporção. Eu escolhi alguns exercícios para a gente fazer aí da nossa apostila e a gente vai começar da questão número 5, tá bom? Vamos direto ao ponto. Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da química como ciência. Por volta do ano de 450 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo, e em consequência a matéria, eram constituídos a partir de unidades idênticas e indivisíveis chamadas átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois principais modelos foram desenvolvidos, até que em 1913 o físico Niels Bohr publicou um livro com a sua teoria sobre o modelo atômico. Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e Bohr, eu coloquei aqui de 1808 a 1913, são 105 anos. A linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico com espaço proporcional à distância de tempo entre eles é. Então, vê, os espacinhos entre são proporcionais aos 105. Cada espacinho vale 105 anos. Então, numa linha do tempo, onde é que ficaria Leucipo e Demócrito, Bohr e Dalton, tá bom? Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, né? Leucipo e Demócrito são anteriores ao ano 1, tá? Antes de Cristo. Então, se eu pensar no tempo que se passou, a gente vai pensar aqui que de Dalton até Leucipo e Demócrito temos um total de 1808 com 450 anos. Isso dá 2258. Como ele quer dividir em pedacinhos proporcionais à distância entre Dalton e Bohr, cada pedacinho tem 105 anos. Então, se eu quiser saber quantos pedacinhos tem, é só dividir esse tempo por 105. Vamos lá? Dividindo 2258 por 105, você tem aproximadamente 21,5. Quer dizer que são basicamente 21 pedacinhos que separam Leucipo e Demócrito até Dalton. Se você olhar direitinho qual das alternativas tem 21 pedacinhos até Dalton, seria a alternativa E. Dá certinho. Letra E até Dalton e aí outro pedacinho até Bohr também. Beleza? A única alternativa. Pode ver que todos os outros estão em posições diferentes. Então, gabarito oficial, alternativa E. Esse tipo de questão é bem recorrente em vestibulares. Não é uma resolução complicada, mas às vezes o texto ele pode esconder alguns segredinhos. É importante estar atento. A próxima questão é a número 9 da página 66. Só virar a página. Vamos lá para a questão número 9. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui são ideias de fazer problemas que envolvem razão e proporção de um jeito rápido e objetivo, sem precisar ficar partindo muito, ou não precisa usar uma regra de 3 se não for necessário, tá bom? Vamos lá. Questão 9. Uma determinada receita de pão leva 1,5 xícaras de farinha de trigo. Para medir esse ingrediente, dispõe-se apenas de uma colher de sopa. Considere que 1 xícara de chá de farinha de trigo equivale a 168 gramas e uma colher de sopa são 12 gramas. O número de colheres de sopa de farinha necessário para fazer a receita é. Então a gente vai fazer uma conta só, não precisa montar regra de 3 nenhuma. Vê que simples. 168 gramas é 1 xícara de trigo, né? Para saber quantas colheres de sopa cabem nesse 168, olha o que eu vou fazer. O que eu vou saber agora é o seguinte, ó. 168 dividido por 12, ok? Quando eu faço 168 dividido por 12, o que é que eu vou obter? Olha, 168 gramas é quanto tem 1 xícara e uma colher tem 12 gramas.
Quando eu divido 168 por 12, eu sei exatamente quanto vai ter de uma xícara em cada grama. Só que a questão fala o seguinte, que ele leva 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo. 1,5 xícaras. Então, basta multiplicar isso aqui por 1,5. Beleza? Então, o que a gente encontrou aqui é uma conta bem simples. Eu divido aqui o total, que ele diz, ó, 1 xícara de chá de farinha de trigo tem 168 gramas. Só que ele só tem colher para medir. Então, quando eu divido por quanto tem uma colher, eu sei quantas colheres tem. E aí multiplica por 1,5 porque é 1,5 xícaras. Beleza? Ficou super simples. Aqui eu tenho quantas colheres formam uma xícara. Beleza? Medindo em colheres. E aí acabou o problema. Bom, vamos fazer essa divisão aí, né? 168 por 12. Se você quiser ir fazendo aos pouquinhos, eu até aconselho. Pode ser bem simples a conta assim. A gente divide por 2 primeiro. 84 por 6. Divide por 2. 42 por 3. Aí dá 14. 14 vezes 1,5. 21. Então, resolvido aí nosso problema, ok? Essa ideia aqui é bem simples, não precisa de regra de 3, a gente já monta uma conta, uma linha e já sai. Super importante ter esse raciocínio na cabeça. Próxima questão, 10 da página 66, é a mesma página, só a questão de baixo. No posto MF Combustíveis, retirou-se de um tanque contendo exatamente 1.000 litros de gasolina pura, alguns litros dessa gasolina, e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Olha só, tem 1.000 litros no total de gasolina pura. Retirou-se X litros. E acrescentando a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura ainda continha muita gasolina, então retirou-se mais 100 litros dessa mistura. Olha agora o detalhe. Isso é importante, quando você retira X litros de gasolina e coloca X litros de álcool, a mistura, ela agora está dividida assim. X litros de álcool e 1.000 menos X de gasolina pura. Significa que o percentual de álcool ou a fração de álcool do total é X sobre 1.000. Então, tudo que você retirar, isso é muito importante de entender, tudo que você retirar, agora, pode ser 1 litro, pode ser uma colherinha, pode ser um copo, pode ser 100 litros, tudo que você retirar vai sair nessa proporção. Essa é a fração de álcool que vai sair de tudo que você retirar agora, porque agora é uma mistura, beleza? Isso é muito importante de entender. Aí ele diz assim, ó, retirou-se agora 100 litros da mistura e adicionou-se álcool. Se na mistura ainda contém 630 litros de gasolina pura, a quantidade de gasolina retirada inicialmente em litros foi. Bom, eu posso focar tanto na quantidade de gasolina que sobrou, quanto na quantidade de álcool. Porque se ao final, dessa parte aqui, ele retirou 100 litros, tá? Se ao final tem 630 litros de gasolina, de álcool tem 370. Então você pode focar no 370, que eu acho que fica até mais simples. Olha só. Quanto vai ter de álcool? Quantidade de álcool. Olha que raciocínio fácil e legal. A quantidade de álcool final vai ser os 100 que ele acrescentou por último e o que sobrou quando ele retirou. Bom, tinha X litros de álcool, quando ele tirou 100 litros saiu nessa proporção. Então quanto é que restou de álcool? X menos X sobre 1.000. Isso aqui, dos 100 litros, olha só, dos 100 litros que ele tirou, X é o que tinha de álcool e ele tirou 100 litros. Desses 100 litros, X sobre 1.000 dos 100 litros era de álcool. Então,
x sobre 1000 dos 100 litros era de álcool. Então, o que ele acrescentou no final, o que tinha de álcool, e aqui é o que saiu. X sobre 1000 dos 100 litros que ele retirou. Isso iguala a quanto? Iguala a 370. Porque a quantidade de álcool no final, já que tinha 630 de gasolina pura. Aí aqui a gente faz o seguinte. Simplifica. Vai ficar 100 mais x menos x sobre 10 igual a 370. X menos x sobre 10 quer dizer 1 menos 1 décimo, vai dar 9 décimos, igual a 270, passando esse 100 para cá. E aí fica fácil achar o x agora. É só dividir 270 por 9 dá 30, passo o 10 multiplicando 300. Esse 300 é o x que eu chamei no início quanto retirou de gasolina. Em outras palavras, já é a resposta, beleza? A alternativa, letra C de casa, 300 litros, beleza? Então, super importante entender dessa forma, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, essa questão de um modo geral, muita gente tem dúvida. Qualquer coisa, volta ao vídeo, revê minha explicação, que talvez fique mais claro, tá bom? E agora, para a gente finalizar, a questão número 11. A questão número 11 diz o seguinte: para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo as informações quanto à duração em dia associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. Então vamos lá, tipo 1, eu vou fazer de todos aqui, tipo 1, tipo 2, tipo 3, são 5, né? 4 e 5. Quando você tem tudo especificado, a gente tem que analisar, porque às vezes a gente tem que fazer a conta toda. Vê só, duração em dia, bom, dura 30 dias. Mas não é 30 dias se você usar 24 horas por dia, não. É 30 dias se você usar 12 horas por dia, beleza? Esse número é até fácil. Se você usar 24 horas, vai durar metade. Faz sentido? Só vai durar 15 dias, mas ok. Depende também do tempo de utilização. Mas vamos lá. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário. Qual é o custo diário? A gente tem que saber por hora, né? Por dia. Quanto vai por dia? Quando ligado durante 8 horas por dia. Bom, vamos fazer o seguinte. Para saber o custo diário, eu vou dividir sempre o valor dele, 12, o outro custa 9, o outro custa 10, o outro custa 11 e o outro custa 12. Eu vou dividir sempre o valor de cada um por quanto tempo ele vai durar. Beleza? Fica simples. Ó, o primeiro ele é usado 12 horas por dia, mas se ele for usado apenas por 8 horas por dia, então ele vai trabalhar por dia 12 sobre 8. Isso aqui é o que digamos assim, quanto eu consigo aproveitar de cada um todo dia. Então, isso aqui vezes o número de dias por 30 dias. Aqui dá para a gente simplificar. O 12 corta com 12, vai ficar 8 sobre 30. 4 sobre 15. Esse seria o custo diário. O segundo, ele é utilizado 9 horas por dia, para poder ele durar 32 dias. Mas aqui eu quero usar 8 horas por dia, então eu vou utilizar 9 sobre 8. Tá? 9 sobre 8 quer dizer que se eu vou usar, se ele dura 9 horas por dia, quer dizer, em um dia eu não consigo gastar tudo que ele usaria num dia. Ou seja, ele vai durar até um pouquinho mais do que duraria os 32, já que ele está programado para usar 9 horas por dia e durar 32 dias. Se eu usar 8 horas por dia, eu vou durar um pouco mais que 32. Faz sentido? Aqui eu multiplico pelo número de dias que ele vai durar, que é 32. Simplifico 9 com 9, aqui daria 4 sobre 32. Dá para simplificar. Desculpa, 8, perdão. 8 sobre 32, vai dar 1/4.
Agora, 40 dias e ele usa na utilização de 10 horas por dia. Então, 10 sobre 8 vezes 40. Dá para simplificar. 8 sobre 40. 1/5. R$ 11 para trabalhar 8 horas por dia. Olha agora, esse trabalha 8 horas por dia para durar 44 dias. Então, se ele for ligado 8 horas por dia, beleza, vai durar os 44 normalmente, né? Então, você pode dividir direto por 44. Mas eu vou colocar aqui 8 sobre 8 vezes 44. 11 sobre 44 dá 1/4. Inclusive, é o mesmo custo que esse aqui. E, finalmente, 8, também mesma coisa, 8 horas por dia. Se ficar ligado durante 8 horas por dia, ele dura 48 dias. Então, vai ficar 12 por 48. Isso aqui dá 1/4. Então, na verdade, esse é igual a esse, que é igual a esse, tem o mesmo custo, né? Ele quer saber qual é o que tem o menor custo diário, o menor de todos. Bom, 1/4 é 25%, né? 1/5 é 20%, ou seja, 1/5 ele é menor que 1/4. Quatro sobre 15, se você fizer uma conta assim, 40 sobre 15, se fosse 45 sobre 15, dava 1/3, não é verdade? Ou seja, se fosse 5 sobre 15 é 1/3. Como é 4 sobre 15, é menos do que 1/3, tá bom? E mais do que 1/4, que para ser 1/4 teria que ser 3,75. Então ele é mais do que 1/4 e menos do que 1/3. Só para a gente entender isso aqui. Qual é o menor de todos? É 1/5. É esse aqui, ó. É o 3. Tem o menor custo. É a melhor opção. Beleza? Terminamos essas questões. Eu coloquei aqui maneiras super rápidas de calcular. E assim, eu aconselho que você tente entender bem direitinho o meu cálculo aqui, porque isso vai lhe dar muita velocidade na hora de resolver, tá bom? Isso ganha um tempo enorme, beleza? Até a próxima.